Vamos acompanhar a entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nesta edição de 2 anos do programa AgroFag, nós temos a honra de ter como convidado especial o ministro Carlos Fávaro, nosso sempre senador Carlos Fávaro. Uma honra tê-lo no nosso programa, ministro. Muito obrigado, a honra é toda minha. Vamos bater um papo então sobre o Plano Safra 2003-2024, anunciado nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, primeiramente, a saudação aos nossos telespectadores e do nosso programa, que completa nesta edição 2 anos. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo comemorar junto com vocês 2 anos de programa, que já é um sucesso em toda a região, em todo o estado do Paraná. Eu fico muito feliz, então, de estar podendo gravar e participar do programa de 2 anos de programa. Ministro, qual é a principal mensagem, a filosofia de trabalho e a mensagem do atual governo, do atual ministério para a agricultura, para o agronegócio? Nesse início de mandato, digamos assim, depois de um período em que o agronegócio até se posicionou contra esse governo e uma parcela dele ainda se posiciona contra. Qual é a mensagem do governo nesse contexto? Eu acho que o slogan do governo do presidente Lula se encaixa perfeitamente no que é o desejo e a vontade para com o agronegócio. União e reconstrução. Para todos aqueles que querem o bem da agropecuária, que entendem que a eleição acabou e que há um outro governo, mas um governo que está disposto a discutir o agro do futuro, as boas práticas agrícolas, a sustentabilidade, incremento de recursos e competitividade aos produtores, abertura de mercados, tudo isso tem as portas abertas àqueles produtores e produtoras que querem debater isso, que deixar as questões ideológicas de lado. E a reconstrução é a reconstrução principalmente da imagem. A imagem dos produtores, na sua imensa maioria, como foi dito até no lançamento do Plano Safra pela própria ministra Marina Silva, que menos de 2% dos produtores que cometem crimes ambientais, invasão de terras públicas, invasão de áreas indígenas ou unidades de conservação. O restante, ela mesmo disse, mais de 98% dos nossos produtores têm boas práticas agrícolas de uma forma ou outra. Então, o que nós precisamos é mostrar isso para o mundo. Um plano safra que foi construído nessas bases, a mensagem é regularizar, trabalhar junto, reconstruir imagem e fazer esse agro continuar prosperando. Ministro, vamos direto ao ponto, então, ao que interessa para o agricultor que está lá produzindo, que é o plano safra da agricultura. Qual o montante que será disponível nessa safra e de que forma ele será distribuído? Bom, são mais de 435 bilhões de reais. É um plano safra recorde. Só para fazer um comparativo, o plano safra 2022-2023 foi de 340, praticamente 100 bilhões de reais a mais, 30% de incremento na agricultura familiar e na empresarial, mais ou menos, essa é a média. Ficou dividido 364,2 bilhões na agricultura empresarial, médios e demais produtores, e 71,6 bilhões de reais para pequenos produtores, para pronafianos, o que vai dar o plano safra recorde da história. Conseguimos fazer isso com muita dedicação, com o esforço da equipe econômica. Nós temos que lembrar que o Plano Safra 2022-2023, que foi de 340 bilhões, foi construído com taxa básica de juros de 12,75. E este Plano Safra, o Banco Central eleva as taxas recordes de 13,75 e nós não tivemos aumento de taxa de juros. Ao contrário, algumas linhas tiveram redução significativa da taxa de juros e um aumento de 30% do recurso disponível. A taxa média está em 10%, varia de 7 a 12%. De 7 a 12, 12,5%. Isso significa que o governo vai ter que tirar dinheiro do Tesouro para subsidiar ou significa que o governo está pressionando o Banco Central para baixar os juros? Olha, são várias ações. Primeiro, foi a ação de governo. No primeiro ponto, de mais recursos do governo federal para subsidiar essa taxa de juros. Porque a taxa de juros subiu e nós aumentamos em 30% o recurso disponível. Então, precisou mais subsídio do governo federal. O segundo foi uma posição muito firme do presidente Lula e com a determinação dele, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet foram para o CMNE,
Conselho Monetário Nacional e disseram ao presidente do Banco Central: nós vamos direcionar mais recursos do depósito à vista, da poupança rural e das LCAs, mais recursos para financiar o agro. Quer você queira ou você não queira. Porque nós temos 2 votos e o Banco Central tem 1 voto. O governo tem 2 votos. Então, veja, a determinação firme do presidente. Isso fez, então, com os recursos fossem mais direcionados e, por isso, conseguimos fazer um plano safra desse tamanho. Tá. Temos um incremento de 30%, uma taxa média de juros de 10%, variando de 7% a 12%. E qual seria a outra inovação desse plano safra? Teria alguma novidade além dessas? Algumas grandes novidades que são importantes dizer. Primeiro, é a retomada forte do programa de construção de armazéns. É muito fácil de compreender por que essa foi uma decisão do presidente Lula. Nós comemoramos todos os anos os recordes das safras brasileiras. O programa de construção de armazéns, o PCA, foi instituído no programa da presidente Dilma, quando ainda que era ministro Nery Geller, porque nós tínhamos um grande déficit de armazenagem. Quando houve, então, a retirada desse déficit, nós conseguimos comprimir a defasagem de armazenagem, esse programa nos próximos governos foi deixado muito de lado. E esse déficit voltou a ficar gigante. O Paraná, por exemplo, eu recebi a OCEPAR aqui, nós temos a safra de soja depositada, a parte dela, em silo bag, em moedas, assim, em moedas de armazéns, em armazéns de fundo chato. Para isso, então, nós reconstruímos armazéns de até 6 mil toneladas, para médios produtores, 80% de incremento de recursos e taxas de juros de 7% ao ano, com 10 anos para pagar. Para os demais produtores, médios e grandes produtores, 60% de recurso a mais, taxas de juros de 10,5% e 10 anos para pagar. Além disso, o BNDES financiando para aqueles que têm rede natural, venda de soja, milho, algodão, que são dolarizados, linhas de crédito em dólar com 7,59, sem limite de recursos, quanto precisar para construir o armazém. Acho que essa, então, é uma grande novidade. E a outra grande novidade é a sustentabilidade. O Plano Safra ancorado no programa ABC. O ABC deixou de ser algumas linhas de crédito e passou a ser todo o Plano Safra. Premiar os produtores por boas práticas ambientais. 0,5% de redução da taxa de juros para aqueles produtores que têm cadastro ambiental rural aprovado e sem passivo ambiental, e nós reconhecemos. Ainda há um déficit de avaliação e aprovação, muito por culpa do governo. Mas é um estímulo. Nunca se deu prêmio nenhum para quem foi lá, se declarou voluntariamente, correu atrás, regularizou. É um prêmio, 0,5% a menos. E queremos que mais produtores pressionem o governo, cumpram as suas pendências para que se regularize, tenha o seu carro regularizado e aí possa receber prêmios também. E outra linha de 0,5% de redução, que nós estamos regulamentando ainda, de boas práticas, cada vez mais uso de biológico, cobertura verde constante nas suas propriedades, não deixando o solo descoberto e fazendo captura de carbono, são algumas propostas que nós vamos premiar com 0,5% de taxa de juros. Certo, ministro. A questão da logística é um questionamento dos produtores do oeste do Paraná, de Cascavel, junto com a questão da infraestrutura. Se produz muito da porteira para dentro. Perfeito. E, às vezes, o escoamento porteira fora tem limitações. Eu vou considerar essa questão respondida e vou passar para um outro questionamento do Sindicato Rural de Cascavel, que é com relação ao seguro. Né? Fala-se que o prêmio do seguro está muito alto, né, e cobra-se do governo um aumento da subvenção. Isso vai acontecer já nesse ano ou é promessa para frente? É muito importante isso e a sensibilidade do governo eu posso garantir ao Sindicato Rural de Cascavel e todos os produtores paranaenses. É o compromisso, um governo que saiu de 340 bilhões para 435 bilhões em um ano, 30% de aumento de recursos, não deixará de estar dando a mesma resposta no tão importante programa do seguro rural. O governo passado tinha um compromisso de colocar 2 bilhões de reais no plano safra passado para a subvenção e fez só a subvenção com 1,60 bilhão, portanto metade. O nosso compromisso, estamos construindo com o ministro Haddad que a subvenção seja de 2 bilhões de reais, portanto aumentar aquilo que for necessário para que a gente dê garantia de safra aos produtores através do seguro agrícola. Da mesma forma, o ano passado, e esse é um ano que os preços estão achatados, você não me perguntou, mas é importante eu deixar essa mensagem. Os preços esse ano estão mais achatados. Talvez haja necessidade de apoio à comercialização. No ano passado nós tínhamos 1,6 bilhão de reais para apoio à comercialização, estamos negociando com o ministro Haddad
5,5 bilhão para programas de escoamento de safra, para, hoje mudou a sigla, mas é o antigo AGF ou EGF, recomposição de estoques públicos, apoio à comercialização, isso terá então um incremento de recursos. Um pouco a abrangência, né? Em Rondônia, no Pará, em toda a Amazônia, que é a nova fronteira agrícola do Brasil, o IBAMA tem embargado diversas propriedades rurais por conta de desmatamento feito geralmente depois do marco legal de 2008. Como o governo está tratando isso, o Ministério da Agricultura, junto com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente? Olha, o caminho é buscar a regularização dos produtores. Eu digo sempre que, graças a Deus, que no Brasil não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Todo aquele cidadão que cometeu um ilícito, ele tem o direito legal de reconstituir a sua vida e ter uma vida na normalidade de novo. Acontece que na questão ambiental, aquele produtor que avançou na questão à frente da legislação, ele não está tendo o direito de se regularizar, porque a forma de regularizar é através do cadastro ambiental rural aprovado, e aí encontra-se seu passivo, ele constitui um programa de recuperação ambiental em 20 anos e volta a produzir com regularidade, tem direito a pegar custeio e financiamento. Então, é determinação do presidente Lula que a gente ajuste o sistema do cadastro ambiental rural para que seja mais ágil, mais eficiente, que dê ao produtor a condição de se regularizar e voltar a produzir com tranquilidade e não ficar à margem da sociedade. Certo. E a regularização fundiária? Qual a linha que o governo vai trabalhar então para agilizar esse processo? Olha, você já falou do cadastro, mas tem outras frentes. O cadastro ambiental rural para fazer a regularização ambiental. Agora, a regularização fundiária é fundamental. Vocês podem assistir, vocês que estão nos vendo através do programa, assistam na internet o pronunciamento do presidente Lula, tanto no lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial, como no lançamento da Agricultura Familiar, nos 2 dias, que foram dia 27 e 28. E ele fala exatamente, principalmente com relação à presidência do INCRA. Ele falou assim, eu não aguento mais, fazem 15 anos que eu venho pedindo que a regularização fundiária seja efetivada nesse país. Agilidade, transparência, é direito do cidadão ter o título de propriedade, e aí isso então passa a ser um compromisso que nós vamos estar cobrando como ministro, e tenho certeza que o novo presidente do INCRA vai ter que atender o pedido do presidente Lula. Para finalizar, então, a narrativa das invasões de terras, o aumento das invasões de terra no governo Lula, isso também caiu por terra, né? O governo está demonstrando que isso não vai acontecer. Foi um posicionamento claro do presidente Lula por diversas vezes nos últimos dias, dizendo não precisa invasão de terra para fazer reforma agrária. Primeiro, deixar claro que é legítimo o sonho de um cidadão que tem vocação para produzir alimento, que tem vocação de lidar com a terra, ele sonha e a felicidade dele pode estar sendo conquistada ao ter um pedaço de terra para produzir alimento. É legítimo como o sonho da casa própria. Um pai de família, uma mãe de família sonha em ter uma casa própria para morar. Como é legítimo algum sonho em a prosperidade, o sonho de vida é ter uma faculdade, fazer um curso superior. Para aqueles que não têm condição de fazer com as suas próprias pernas, é papel do Estado fazer esses programas. Programa Minha Casa Minha Vida, programa do FIES, que dá condição do filho do mais humilde fazer uma faculdade, sendo financiada pelo poder público. E é papel do Estado também prover aquele cidadão que sonha com um pedaço de terra, ter a reforma agrária assistida e concebida pelo governo federal. Mas não faz sentido isso ser em detrimento de terras produtivas, de terra que tem que estar cumprindo o seu papel social, com quem tem escritura e está lá na terra, e alguém querer invadir. Isso não faz sentido. E o presidente Lula tem dito isso. Por isso, ele determinou que o INCRA faça um estudo de terras públicas, terras devolutas, coloque isso na partilheira, como ele falou, para que nós possamos sentar com os movimentos sociais, quem deseja, onde está, e aqui nós podemos fazer um assentamento sem conflito, sem atender a um em detrimento do outro. Isso é pacificar o Brasil e essa é a mensagem que eu quero deixar de tranquilidade a todos os produtores rurais. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista, pela disponibilidade do tempo, pela participação nesse programa especial de 2 anos do Agrofag. Sua última mensagem aos nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, muito feliz em poder estar ao lado do presidente Lula, lançando o maior plano safra da história, com o compromisso que ele já fez. Que durante o governo dele, esse é só o primeiro dos melhores. O próximo será melhor que esse e assim sucessivamente. É a garantia de que em 4 anos o campo será prestigiado, pacificado
e certamente vamos produzir mais alimentos, qualidade de alimentos chegando na mesa das pessoas e exportar com força, com determinação, gerando excedentes na balança comercial, riqueza, empregos e prosperidade para os brasileiros. Professor Celso, entrevista exclusiva com o ministro Carlos Favaro, realmente um presente nessa edição de aniversário do Agrofag, né? Um presente e um prêmio, né? Como o Guarim falou, né? Você ter a oportunidade de entrevistar o ministro, né? Com tantas atribuições que ele tem, né? Então a gente fica muito agradecido e orgulhoso por essa participação na nossa programação.